Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos à Palavra de Deus, nesse dia 16 de agosto, nessa quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de Santo Estevão, da Hungria. E o evangelho que nós temos é de Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Viu? Mahatma Gandhi, que nasceu em 1869, morreu em 1948, dizia, viu? Não existe o caminho para a paz é o caminho. Não existe caminho para a paz é o caminho. Viu? E quando a gente olha para a paz, a gente olha para esse mundo que parece que não há muita paz, né? A gente sempre está meio tenso, a gente sempre está cansado, nós somos uma geração, uma sociedade da ansiedade, nós somos uma sociedade do cansaço, a gente fica esperando o final de semana para descansar e estabelecemos um movimento no final de semana em que a gente chega domingo muito mais cansado do que na sexta-feira. E por isso a segunda-feira é tão pesada para todos nós. A gente quer a paz, mas nem sempre a gente tem paz, porque sempre tem alguma coisa que nos tira a paz. Sempre tem alguma coisa que nos incomoda, que nos deixa preocupados, que faz com que a gente nem sempre consiga viver bem a nossa vida, a nossa história. Mas é preciso, na oração, na prática de ouvir Jesus, abrir o nosso coração para que Deus esteja presente na nossa vida, na nossa história, e para que Deus possa nos ajudar a encontrar direções. O Evangelho começa primeiramente com uma relação do que a gente chama de correção fraterna. Correção fraterna é quando alguém comete um pecado e você tem a responsabilidade de, sabendo do pecado, corrigi-lo. E Jesus apresenta uma lógica, apresenta um processo. Olha, se alguém pecar contra ti, vai corrigi-lo. A obrigação nossa é corrigir quem peca. O dever e a obrigação nossa é corrigir quem comete algum pecado. Então, o primeiro ato de Jesus, alguém pecou. Pecado é uma transgressão. Todo pecado, ele vem sempre acompanhado pela maldade e pela injustiça. Então, o que é um ato pecaminoso? É quando eu tenho uma transgressão ou realizo uma tarefa contra a vida que vem acompanhado pela maldade. Um padre que rouba a paróquia é um pecado, apesar que a igreja nunca considera isso, né? Mas é. Furar um sinal vermelho é um pecado, né? Você está arriscando a sua vida e arriscando a vida do outro. Andar em alta velocidade, numa rodovia sem acostamento, cheia de buraco, com a família dentro, correndo o risco de matar alguém, matar a si, matar a própria família, que diz que ama tanto, que morreria por causa da minha família, a gente não considera, mas você está arriscando a vida e com a possibilidade de tirar a vida de alguém pela sua pressa, pela sua irresponsabilidade.
Então, a questão de Jesus era, se alguém errou, vai corrigi-lo. Primeiramente você e ele. Se a pessoa te ouvir, você ganhou um irmão. Se não te ouvir, você chama mais alguém como testemunha. Eu falei assim, olha, vamos lá, ver se a gente consegue ajudar aquela pessoa. Se a pessoa te ouvir, ótimo, você ganhou uma pessoa. Se com uma ou duas testemunhas, sob a lógica de 3 pessoas, ela não te ouvir, aí você comunica a comunidade, comunica a família, comunica a igreja. Viu? Se ela não te ouvir, depois de todo esse processo, esse esforço para ajudar alguém, e olha que a lógica vai corrigi-lo, não é vai condená-lo, vai fazer sofrer, vai penitenciá-lo, não. Vai corrigi-lo para que ele, na correção fraterna, ele se converta e se salve e pare de fazer isso. Quando Jesus fala para a gente rezar pelo inimigo, pelos que nos perseguem, é rezar para que eles se convertam. Não é concordar com a perseguição, não é concordar com o inimigo, não é gostar dele, é rezar para que ele se converta e tome consciência da bobagem que está fazendo na vida, da besteira que está fazendo na vida. E por isso Jesus vai dando esses passos importantes e essa orientação. Olha, a correção é necessária na fraternidade. Corrigir não é condenar, é salvar a pessoa, é orientá-la para que ela saia do mundo do pecado. Não é ficar julgando e condenando e pronto, eu sou dono da verdade. E aí Jesus insiste, fala assim, não. Agora, se diante de todo esse esforço, você foi conversar, chamou alguém como testemunha, chamou a igreja para que a pessoa pare de pecar, para que a pessoa melhore, aí sim, seja tratado como um pagão, seja tratado como um pecador público. Aí sim a pessoa precisa ser desligada do céu. Ser desligada do céu significa perder a oportunidade de salvação, perder a oportunidade de ir para o céu, perder a oportunidade de entrar no mundo da eternidade, da ressurreição. Por isso o Evangelho vai insistindo nisso, viu? E o ligar e o desligar essa autoridade daquilo que a gente vai ligar e desligar do céu, isso é com base em Jesus Cristo. Jesus hoje está tentando nos orientar sobre a dimensão da correção fraterna. É um ser humano que errou e esse ser humano precisa ser corrigido. Esse ser humano precisa. O difícil do mundo de hoje é que a gente não pode mais corrigir ninguém, né? Pode ser até um processo judiciário, né? Se eu corrijo alguém, se a pessoa não gosta, eu posso ser processado. A gente criou uma neurose jurídica no mundo em que nós vivemos, uma estrutura jurídica e uma estrutura pedagógica tão fora do normal que você não pode corrigir ninguém. Se você resolver corrigir alguém, dependendo como você fala, essa pessoa pode te acusar, veio te processar por danos morais. Em nome dos danos morais, porque eu não posso ser ofendido, tenho que ser aprovado em tudo, um professor não pode mais reprovar um aluno, um professor não pode mais convidar um aluno a mudar de vida, a corrigir um aluno, porque o pai pode ir lá espancar o professor. Uma determinada diretora de uma escola de São Paulo reuniu os pais e disse, nós não vamos mais nos concentrar em conteúdo. E um pai perguntou, e como é que eles vão passar no vestibular? Isso é um problema que a gente vai ter que resolver depois. Nós vamos ter que nos concentrar em salvar os nossos jovens. Nós estamos perdendo nossos jovens para droga, estamos perdendo eles para a violência, estamos perdendo eles para o crime, estamos perdendo eles para o suicídio. Não adianta nada, muito conteúdo na cabeça se a pessoa não quer viver. Não adianta nada ter muito conhecimento se a pessoa não quer viver. Você está desistindo da vida. Então a gente vai ter que salvar os jovens para depois ensinar alguma coisa de conteúdo para eles. Então o Evangelho vai caindo de novo, E termina dizendo, qualquer coisa que dois estiverem de acordo nesse mundo, se pedir a Deus, Deus vai atender. E é claro que Deus não atende preces egoístas. Deus sempre atende às preces que nos faz mergulhar a nossa vida no mundo da caridade. Quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Significa, se nós estamos reunidos em comunhão com Jesus, e reunidos em comunhão com Jesus, significa estar reunidos fazendo o que Jesus quer, anunciando o reino de Deus,
curando o ser humano doente, salvando as pessoas, corrigindo quem está errado. E isso às vezes é delicado, mas é necessário. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.